dia. Bom, vamos responder as perguntas dessa semana. Espero que tenham gostado do vídeo da semana passada. Vamos cada vez mais procurar melhorar. Bom, a opção tem que ser individual de cada paciente. Tem que ser discutido com o paciente qual a melhor técnica para ele. Por exemplo, o paciente que é comedor de doces ou beliscador, ele tem que ter uma cirurgia que tenha pelo menos um componente desabsortivo, que é o bypass. Já o paciente que come muito, grandes volumes nas refeições, uma cirurgia puramente restritiva já é boa para ele. Então, quais os fatores que a gente deve levar em consideração na hora de escolher a cirurgia? Os fatores são individuais de cada paciente, de acordo com o comportamento alimentar do paciente e de acordo também com a experiência do médico. Qual a experiência que ele tem mais, qual é a melhor técnica para ele no momento. Tem que levar em consideração também as comorbidades. No paciente diabético, escolha bypass, é a melhor cirurgia para diabetes. E o paciente com IMCs mais baixos, em torno de 40 ou entre 35 e 40, eu escolheria o sleeve. Bom, bypass ou sleeve é uma dúvida que sempre paira na nossa cabeça. A dúvida do médico e dúvida do paciente também. A gente sempre deve saber o que está acontecendo. Um médico acostumado a fazer bypass, faça bypass. Se o médico é acostumado a fazer sleeve, faça sleeve. Nunca entre no avião com um piloto desabilitado a fazer, senão vai surgir um erro grave. Anticoncepcional. O anticoncepcional não é que quem fez bypass não pode tomar, não deve tomar. Não tem nenhum estudo garantindo que o anticoncepcional é 100% absorvido em quem fez bypass. Então a gente indica que tome uma outra forma de anticoncepcional, como adesivos, injetáveis, etc. Ou até o DIU. Eu gosto muito do DIU para quem fez bariátrica, porque não menstrua, não tem diminuição do ferro, consequentemente não vai ter anemia, diminui um pouco o índice de anemia. Mas quem fez bypass, o ideal é não tomar o anticoncepcional via oral. E por que a pílula do dia seguinte funciona? Justamente por isso. Porque provavelmente ela é absorvida sim, provavelmente o anticoncepcional é absorvido, mas não é 100% garantido. Então o ideal é não correr riscos. Então se a gente não quer engravidar realmente, quem fez a cirurgia, que tem que esperar estabilizar o peso, né, depois de um ano e meio só para engravidar, o ideal é usar um anticoncepcional que seja 100% seguro, que injetável ou adesivo. Lembrando que não são 100% seguros, né? O que eu quis dizer é que eles seriam absorvidos na maioria das vezes. Já o comprimido, que para quem fez bypass, não é garantido 100% que ele seja absorvido. Terceira pergunta, acho fantástica essa pergunta. Pergunta sobre hormônios. Eu gosto muito de conversar com os pacientes, de expor sobre os hormônios que são alterados depois da cirurgia, os enterohormônios. Quem tiver interesse, estude isso, pergunte para o seu médico, talvez até para o seu endocrinologista, para te explicar sobre os hormônios que são alterados após a cirurgia. A grelina, que está aqui na pergunta, é um deles. A grelina é um hormônio da fome, é um hormônio orexígeno, ou seja, ela aumenta a fome. O que é? A grelina ela é produzida no fundo do estômago, nessa parte, deixa eu mostrar, nessa parte aqui, ó, bem aqui, bem aqui. Então ela é produzida principalmente no fundo do estômago. É o hormônio responsável pela fome e pela vontade de comer mais, ou seja, por que a gente não consegue, a maioria das vezes, fazer a dieta que a nutricionista manda? Comer apenas 2 colheres de sopa de arroz, 100 gramas de bife, porque quando a gente começa a comer, esse hormônio, a grelina, é liberado e ele é lançado na corrente sanguínea, vai até o hipotálamo e estimula o nosso cérebro a querer mais. Isso é praticamente instintivo, isso é um instinto animal de sobrevivência, que é comer.
Depois da cirurgia do bypass, a gente vê que o fundo gástrico é separado, ou seja, a grelina não é ativada e diminui essa grelina. Então o paciente vai comer menos e não vai ter a grelina para estimular a fome dele comer mais. Então ele vai se sentir satisfeito. É por isso que a maioria dos pacientes que faz a cirurgia come poucas quantidades e se sente satisfeito. Ele não tem aquela necessidade animal de comer mais. O sleeve também tem a diminuição da grelina porque retira o fundo do estômago. Certo? A pergunta, mas eu também vou falar sobre o PYY e GLP-1, que são dois hormônios produzidos no final do intestino, que geralmente estão aumentados após a cirurgia. Esses hormônios agem ao contrário da grelina, eles diminuem a fome. Ou seja, imagine um paciente que não operou ainda. Quando essa comida chega no final do intestino, é produzido, é lançado na corrente sanguínea e vai também para o cérebro PYY e GLP-1, que são hormônios que falam, opa, já tem comida aqui no final do intestino, então pode parar de comer. São hormônios anorexígenos. Depois da cirurgia, eles estão aumentados, principalmente no bypass, porque tem um desvio intestinal e a comida vai chegar mais rápido e não digerida ou menos digerida no íleo terminal, no intestino terminal, onde é produzido o PYY e GLP-1. Então isso é mais um fator de perda de peso, aumento dos hormônios que são anorexígenos, que tiram a fome. Quem fez bypass pode ingerir bagaços? Essa é uma pergunta muito comum também. Na verdade, qualquer cirurgia que mexa no estômago, os bagaços, as fibras muito concentradas são perigosas. Pode formar um bolo de fibras e pode dar uma obstrução intestinal. Tem que tomar muito cuidado. É muito comum nos pacientes que têm anel, que fez a técnica de Foley-Capella clássica, que ainda tem o anel. Esses pacientes podem causar uma obstrução no anel dessas fibras. Então, todos os pacientes que sofreram alguma cirurgia no estômago têm que tomar muito cuidado com bagaços, fibras. O ideal é não comer. Se for comer, mastigar muito bem.